Esse homem aí que você tá vendo mudou para sempre o jeito que a gente louva a Deus no Brasil. E quase ninguém lembra o nome dele, Janires. Guarda esse nome comigo, porque se hoje a tua igreja tem guitarra, tem bateria, tem um som que faz a molecada levantar a mão para o céu, uma boa parte disso passou pelas mãos desse cara. Só que enquanto ele estava vivo, a igreja não entendeu ele. Achou que aquele som era ameaça, achou que era o mundo entrando pela porta dos fundos e torceu o nariz para o homem que, hoje a gente sabe, estava só abrindo um caminho que todo mundo ia acabar percorrendo depois. E olha, isso não era novidade nem naquela época. Lá fora, uns anos antes, chamaram o Elvis de música do diabo pela mesma razão. É sempre a mesma história se repetindo. Chega um som novo e a igreja demora para entender que Deus também cabe ali dentro. Mas o Janires tem um detalhe que torna tudo mais impressionante. Antes de ser esse pioneiro, ele já tinha sido presidiário, já tinha passado pelas drogas, pela cadeia, pelo fundo do poço. E foi justamente esse homem, o menos provável de todos, que Deus escolheu para virar a música cristã brasileira do avesso. Eu quero te contar essa história inteira. De onde ele veio, o que ele enfrentou e por que ele partiu tão cedo, aos 34 anos, sem ver a colheita do que plantou. E quero te deixar com uma pergunta para você carregar até o fim do vídeo. Se o Janires aparecesse hoje na tua igreja do jeitinho que ele era, a gente saberia reconhecer ou ia cometer o mesmo erro de novo? Se você também cresceu ouvindo essas histórias, se ainda tem no peito aquele som que abriu caminho, faz uma coisa por mim agora. Se inscreve no canal. Aqui é o lugar onde a fé que a gente viveu não é esquecida. E essa história do Janires é bem o tipo de coisa que a gente não pode deixar morrer. Então, vem comigo, do começo. Para você entender o tamanho do que esse homem fez, você precisa entender de onde ele saiu. E ele não saiu de berço nenhum. Não era filho de pastor. Não estudou em conservatório, não tinha padrinho na igreja. Janires Magalhães Manso nasceu em 1953, lá no Espírito Santo, filho de uma mãe solteira, numa família pobre. Cresceu com a ausência do pai pesando nas costas, aquele buraco que muita gente da sua geração conhece bem demais. E como acontece com tanto jovem que carrega um vazio grande cedo demais, o Janires foi procurar preencher esse vazio no lugar errado. Caiu nas drogas, se envolveu com o tráfico e foi preso. Para tudo e segura essa imagem por um segundo comigo. O homem que hoje os estudiosos chamam de precursor da música gospel no Brasil, o cara que abriu a porta do louvor para uma geração inteira. Esse homem esteve atrás das grades, esteve numa casa de recuperação, o Desafio Jovem, aquele trabalho que nasceu lá dos Estados Unidos, da visão do David Wilkerson. E foi ali, no fundo do poço, cercado de gente que orava por ele e não desistiu dele, que o Janires se rendeu a Jesus de verdade. E presta atenção nessa parte, porque ela é linda. A conversão do Janires não foi um retoque, não foi ele arrumar a gravata e passar a sentar no banco de trás no domingo de manhã. Foi uma virada completa, de marginal e presidiário para um homem livre. E o mais bonito, ele não escondeu quem tinha sido. Ele levou para dentro da fé exatamente o que ele era. Um artista das ruas, um sujeito que falava a língua da molecada perdida, porque ele tinha sido aquela molecada perdida. Ele não pregava sobre o inferno de longe. Ele tinha voltado de lá. E aqui eu preciso parar contigo, porque essa história do Janires não é só sobre o passado. Ela é um espelho. A gente vive cantando que Deus transforma vidas. A gente levanta a mão e canta isso todo domingo. Mas quando um ex-presidiário de verdade, um ex-usuário de verdade, chega na porta da nossa igreja com o passado escrito na cara, com um jeito diferente, com um som que a gente estranha, o que a gente faz? Abraça ou olha de lado? Eu quero muito ler a tua resposta aqui embaixo nos comentários. Porque no fundo, é disso que essa história toda se trata.
Convertido, o Janires fez o que todo artista de verdade faz quando encontra um propósito. Ele criou. No fim dos anos 70, em São Paulo, ele juntou uns amigos e montou a primeira formação de um grupo que ele batizou de Rebanhão. E o nome já dizia tudo. O rebanho de Deus, maior do que a gente imagina, que não cabe dentro das quatro paredes de uma denominação só. Já ali, no nome, tinha uma provocação bonita. A fé de Deus é maior que a caixinha em que a gente tenta guardar ela. Em 1979, ele gravou uma fita cassete, uma cassete com um som que ninguém tinha coragem de fazer. Hoje aquela fita é relíquia, item de colecionador. Na época, era só um homem apaixonado tentando registrar uma ideia que ardia dentro dele. Só que São Paulo, naquele momento, não estava pronta para o Janires. E aqui tem um detalhe que quem conviveu com ele conta. Contam que parte do estranhamento vinha do som que ele trazia. Percussão, atabaque, aquela batida que soava de fora para dentro do templo. Gente que estava perto dele naquela época diz que São Paulo simplesmente não conseguia digerir aquilo ainda. Então, o Janires foi para o Rio de Janeiro e foi no Rio, ensaiando lá na Igreja Presbiteriana de Copacabana, que ele finalmente montou o rebanhão que ia entrar para a história. A partir do disco Mais Doce que o Mel, de 1981, o Rebanhão virou a primeira banda de rock cristão do Brasil a alcançar fama nacional. E olha, esse primeira não é força de expressão, não. Foi a primeira mesmo. Antes deles, ninguém tinha feito o louvor soar daquele jeito e chegar tão longe. Eles foram a primeira banda evangélica a lotar uma casa de show grande, profissional, como o Canecão, no Rio, um lugar onde tocavam os maiores nomes da música brasileira. Imagina o tamanho da cena, uma banda cristã cantando de Jesus, enchendo o Canecão numa época em que ninguém achava que isso era possível. Mas eu não quero gastar o vídeo inteiro falando de disco e de show, porque a parte que importa de verdade nessa história não é o sucesso, é o preço. Porque todo pioneiro paga um preço, e o do Janires foi caro. Enquanto os jovens lotavam os shows, enquanto a molecada finalmente achava um som que falava a língua dela sem abrir mão de Cristo, boa parte da liderança das igrejas tradicionais fez o contrário. Estranhou, criticou, em muito canto, condenou. E o motivo? Era a guitarra distorcida, a batida forte, a postura no palco, aquela linguagem que falava da vida real, do sofrimento social, do dia a dia, em vez de usar só o vocabulário religioso de sempre. Para muito líder daquele tempo, aquilo não era louvor. Aquilo era o mundo se infiltrando na igreja. E aqui está a coisa que mais me faz pensar nessa história toda. Esse medo não era novo e não ia ser o último. Lá fora já tinha acontecido. Teve um cantor americano chamado Larry Norman, considerado uma espécie de pai do rock cristão, que sofreu a vida inteira exatamente isso. Rejeitado pela igreja por soar mundano demais e rejeitado pelo mundo por ser religioso demais. Ele fez uma pergunta que ficou famosa, mais ou menos assim: por que é que o diabo tem que ficar com toda a música boa? O Janires, do outro lado do mundo, estava vivendo essa mesma pergunta na pele, sem nem saber. E se você acha que isso morreu nos anos 80, olha só o que aconteceu depois. Nos anos 90, quando surgiu o Oficina G3 trazendo o rock cristão pesado, foi a mesma novela. Isso não é louvor, isso é barulho do mundo. E hoje? Hoje é o funk gospel. É o trap dos crentes que faz o irmão mais velho torcer o nariz e cravar que isso aí não presta. É sempre a mesma cena, com roupa nova. Chega um som diferente, a igreja se assusta, rejeita, e uns bons anos depois adota aquilo como se sempre tivesse sido dela. O violão que hoje ninguém questiona já foi olhado torto. A bateria, então, nem se fala. Ou seja, a igreja que não entendeu o Janires estava repetindo um roteiro velho. O mesmo receio do novo, vestido de outra época. E aí eu te devolvo a pergunta lá do começo, agora com mais peso. Será que a gente aprendeu alguma coisa?
Ou a gente continua rejeitando hoje aquilo que amanhã os nossos filhos vão cantar no altar, sem nem lembrar que um dia foi proibido. E o mais tocante é que o Janires não era um brigão, não era rebelde por rebeldia. Quem conviveu com ele conta de um homem que valorizava a unidade da igreja, que respeitava as diferenças, que não queria guerra com ninguém. Ele só queria alcançar quem estava perdido. Vivia de forma simples, quase sem nada. Sobrevivia da música, do artesanato de camisetas que ele mesmo estampava no silkscreen. Não juntou dinheiro, não correu atrás de fama pela fama. Ele só queria que aquele rapaz largado na esquina, igualzinho ele já tinha sido, ouvisse falar de Jesus numa língua que fizesse sentido para ele. E então, no melhor momento, veio a decisão que ninguém esperava. Em 1984, o Rebanhão gravou Janires e Amigos, apontado como o primeiro disco cristão gravado ao vivo no Brasil. Foi uma festa, uma celebração com os amigos que ele amava. E foi também o último trabalho dele dentro da banda. Porque em 1985, com tudo dando certo, com a banda no auge, o Janires anunciou que ia sair. E o motivo que ele deu não foi briga, não foi dinheiro, não foi ego. Foi direção de Deus. Ele sentiu que era hora de deixar aquele filho andar com as próprias pernas e seguir para um novo chamado. E dá para sentir o tamanho disso pela dor que ficou. Companheiros de banda contam que a saída dele doeu, porque ele era o fundador, o mentor, a alma daquilo tudo. Mas eles nunca perderam o contato. Ele continuou por perto aconselhando, ajudando, torcendo. O Janires se mudou para Belo Horizonte, entrou de cabeça no trabalho da Mocidade para Cristo, evangelizando jovem, começou um programa de rádio e ainda fundou uma banda nova, a Banda Azul, que mal tinha lançado o disco e já chamava a atenção. Ele era assim, não parava, não se acomodava com o sucesso. Cada vitória para ele era só o ponto de partida da próxima missão. E foi correndo, servindo, plantando, que a vida dele chegou ao fim de um jeito que ninguém estava pronto para aceitar. Em janeiro de 1988, voltando do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, o Janires sofreu um acidente de carro na estrada e partiu. Tinha 34 anos. 34. Deixa esse número descer devagar. A idade em que muita gente ainda está só começando a vida. A idade em que ele tinha décadas pela frente, de música, de ministério, de gente para alcançar. E num instante na estrada, tudo isso foi interrompido. Ele não deixou riqueza nenhuma, nem casa cheia, nem conta no banco, nem herança de dinheiro. O que ele deixou foi outra coisa, muito maior. Deixou um exemplo de humildade, de generosidade, de fé. Deixou uma semente, e é aqui que essa história parte o coração de verdade. Porque o Janires morreu sem ver. Pensa comigo. Quando ele partiu em 1988, a grande explosão da música gospel brasileira ainda nem tinha acontecido. Foi nos anos 90 que o movimento que ele ajudou a começar estourou de vez. Nas gravadoras gospel, os grandes festivais, os discos vendendo aos milhares, o louvor tomando as rádios e depois a televisão inteira. Aquela modernização da música cristã que os pesquisadores dizem com todas as letras que teve nele um dos principais responsáveis. Ele plantou a árvore e não comeu do fruto, segurou a porta aberta apanhando de todo lado e atravessou para o outro lado da eternidade antes de ver a multidão que ia passar por aquela porta depois dele. E tem uma imagem que fecha isso de um jeito que arrepia. Anos depois da morte dele, o próprio Rebanhão, já numa nova fase, sem o fundador, gravou um disco prestando homenagem ao Janires, regravando um dos hinos que ele deixou, quer dizer, a banda que ele criou, o som que ele inventou, continuou vivo, cantando o nome dele. A semente brotou. Só que quem plantou já não estava aqui para ver a árvore crescer. Então, deixa eu te fazer a pergunta que importa. Agora, com tudo isso na mesa, o Janires foi esquecido, ou foi rejeitado, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Porque olha o que ficou. A lista de artistas que se declaram influenciados por ele, que ouviram,
que regravaram as canções dele é enorme. Gente que hoje é referência no gospel brasileiro e que aponta para trás, para aquele capixaba magro de voz rouca como uma das raízes de tudo. A obra dele, com o Rebanhão e depois com a Banda Azul, é apontada como precursora do movimento gospel que tomou conta do país. Sem o Janires enfrentando a rejeição nos anos 80, talvez a estrada estivesse muito mais fechada para todo mundo que veio depois. E aqui está o meu incômodo, e eu divido ele contigo com sinceridade. A gente é muito bom de honrar pioneiro depois que ele morre. A gente regrava as músicas, faz homenagem, coloca o nome nos livros, chora saudade. Mas quantos Janires existem hoje, vivos, batendo na porta da igreja com um som novo, um jeito novo e sendo tratados como ameaça, exatamente como ele foi? Eu não tenho a resposta pronta, mas eu sei que essa história não é só sobre o passado. Ela é uma pergunta sobre como a gente trata o novo, o diferente, o incômodo, dentro da casa de Deus, agora, hoje. E aí eu volto para o comecinho de tudo. Você lembra do Janires? Se você lembra, você é testemunha. Testemunha de que existiu um homem que amou tantos perdidos que topou ser incompreendido para poder alcançar eles. E se você não lembrava, agora você sabe. E agora a semente que ele plantou também passou por você, do outro lado da tela. O Janires partiu aos 34 anos sem ver a colheita, mas a colheita veio. E parte dela é você, aí agora, lembrando o nome dele. Se essa história tocou o teu coração, faz 3 coisas por mim antes de sair. Deixa o teu like, porque é isso que ajuda esse vídeo a alcançar mais gente que precisa lembrar dessa história. Compartilha com aquele irmão, aquela tia, aquele amigo que viveu essa época e vai se emocionar do mesmo jeito que você se emocionou. E se inscreve no canal, porque a nossa memória de fé não pode morrer. Aqui a gente mantém ela viva, uma história de cada vez. Até o próximo. E que a semente continue brotando.